E hoje a gente vai estar falando de homossexualidade e criação, educação dos filhos. Quem vai estar daqui a pouco aparecendo aí, estou só esperando ela chegar, aqui ao vivo com a gente, vai ser Viviane Nascimento, esteticista e cosmetólogo, a minha mãe, que é homossexual e vai falar com mais propriedade do assunto, que vai conseguir conversar com a gente. Eu separei algumas perguntas para fazer, a pedido inclusive da Leinha, que a Leinha me fez uma pergunta muito interessante, que ela falou assim: poxa, eu trato esse tipo de assunto com muita naturalidade, mas acontece no dia a dia. Ela fez exatamente essa pergunta do jeito que eu vou te falar. Poxa, meu filho viu uma cena assim e perguntou: mamãe, papai, isso é normal? Falou: normal. Eu falei: é normal que eu faça? Ela falou: poxa, o que eu respondo nessa hora? Então vai ser interessante a gente poder estar falando sobre isso, tá? E aí falar com quem tem autoridade vai ser muito bacana. Eu não estou olhando agora para a tela aqui, porque eu estou compartilhando esse conteúdo. Você que chega aqui agora, é só você clicar e soltar aqui no coraçãozinho, tá? Para o Instagram saber que tem outras pessoas, que tem gente interessada no conteúdo. Ele não entrega de forma aleatória. E compartilha também, onde tem essa setinha aqui, ó.Essazinha aqui. Você vai lá e compartilha com todo mundo, tá? Você que está vendo pela reprise do YouTube, já curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito. E quem já está aqui, seja bem-vindo. Me dá um feedback sobre o seguinte: tá? A iluminação tá boa? O áudio tá bom? Melhorar aqui a... Opa, seja bem-vindo, Lucy. Tô esperando só Vivi chegar pra gente começar. Coisa rápida. Vai dar um pause aqui, mas é porque eu tô mandando mensagem pra ela pra ver como é que tá. Olá, tudo bom? Tudo bom, Lucy? Opa, seja bem-vindo, Leinha. Falei de você agorinha. Esperando só a Vivi entrar. A iluminação acho que tá meio mais ou menos, não tá, filho? O áudio tá bom? Já vamos começar, tá? Esperando ela chegar. Vai dar uma pausa aqui porque eu vou dar uma ligada pra ela. Pronto, voltou. Só mais um momentinho que ela tá vindo. Vai ser muito melhor com ela, conversando diretamente, fazendo as perguntas, do que eu falar, né? Vai dar uma diferença enorme. Deixa eu ver se melhora mais ainda a iluminação pra cá. Opa, aqui ficou melhor. Agora sim. Ela chegou aí, vamos começar. Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, agora sim. Tudo ótimo. Tá. Começo falando, você começa falando, você que sabe. Se apresenta primeiro pro pessoal, para o Então pessoal vamos saber lá. quem é você. Viviane Nascimento, sou esteticista, também como estóloga, estudante de psicanálise, sou terapeuta também, tenho algumas formações na parte de nutrição, de gastronomia, sou uma pesquisadora da vida humana, né? E estamos aí para ajudar no que a gente puder. Bom, eu já quero começar com a pergunta da Leinha, na verdade, né? Aham. Eu falei agora um pouco antes de começar, mas vou repetir para o pessoal entender do que se trata. Uhum. Ela falou assim: poxa, eu e meu marido sempre tratamos com muita naturalidade esse tipo de assunto com relação à homossexualidade e tal. Sim. Mas estava eu andando e estava com meu filho, tinha um casal de homens se beijando, eu só agi normal e ele perguntou: papai, isso é normal? Falou: o que, meu filho? Tem dois rapazes se beijando. Ele falou: é normal. Falou: se eu fazer isso então é normal? Aí ela perguntou: o que eu respondo nessa hora?
É, realmente se torna uma situação complicada para os pais realmente lidar. Mas eu acredito que também tem que ser uma resposta natural e tranquila, pois essa pergunta é mais pela questão da curiosidade, não na vontade em si de fazer, porque a descoberta mesmo ela vem com o tempo, com a puberdade e tal. Mas ela pode falar assim, não, meu filho, se for uma coisa que você tem a atração, tem a orientação sexual para este lado, a balança pender para este lado, sim, será normal que aconteça. O que a gente também precisa é deixar bem ciente, tanto a criança já desde a infância, que o que não é normal não importa para qual orientação sexual que ele siga, tanta demonstração em público. Eu, particularmente, não sou a favor. Eu sempre falei isso, né? Eu acho que é uma coisa mais privativa do ser humano. E, infelizmente, eles querem colocar e acaba despertando muito mais essa curiosidade, inclusive na parte da infância. Bom, muito bacana, porque, de fato, eu, por exemplo, eu vivo o que a sociedade entende como normal, né? Tudo para mim é Aham. normal, mas, enfim, heteronormativamente falando, eu não Uhum. fico na rua beijando. Não é local Entendeu? para isso. Sim, não Exatamente. tem a ver com, não tem a ver com não sei como que fala, se é homossexualidade ou homossexualismo, mas enfim. Então, homossexualismo foi um termo, na realidade, inventado para designar como doença mental. Ah, Mas tá. desde 1993 foi retirado de ser considerado doença mental a homossexualidade. O homossexualismo foi um nome dado para uma doença que eles achavam que a homossexualidade era uma doença. Mas isso já é uma guerra muito antes, porque, na verdade, o pai da psicanálise, que é o grande nome, que é o Sigmund O Freud. Freud, o Freud, ele é Freud, mas eu falo Freud mesmo e vamos embora. Ele defende que, na realidade, a gente nasce ao mesmo tempo intersexual e bissexual. É sem sexo, tá? É tipo isso, praticamente sem sexo. E você também nasce bissexual, porque você pode gostar de um ou gostar de outro. Ele inclusive, tem um médico geneticista que ele diz, o Dan Hanner, ele diz que nós temos um gene de formação do DNA que nos leve a evoluir para isso. Não é, eu quero ser homossexual. Meu amigo é bonitinho, você também. Não é exatamente isso. Pode acontecer de acabar influenciando? Sim, sim. Mas ele vai descobrir que ele não é aquilo. Ele não é. Ele vai descobrir que ele é hétero. Para Freud, ele explica que, para ele, o conceito hétero ou homo é inexplicável. Como você vai explicar por que a pessoa é hétero? Por que a pessoa é homossexual? Para ele é inexplicável. É uma coisa do ser humano, há várias controvérsias, há guerras na psicologia. A psicanálise defende, tá? Eu, como estudante de psicanálise, vou falar a você que eu até concordo, que o ser humano ele nasce realmente bissexual. Ele pode ser uma coisa ou outra. E isso não é de agora. A gente tem no mundo animal, a gente tem na natureza, nos insetos. E aí o que? Eles são doentes mentais? Os insetos são doentes mentais? Os animais são doentes mentais? Você está entendendo? Inclusive, Uhum. tem uma curiosidade muito, muito assim, legal. A ovelha, o carneiro doméstico, ele produz muito mais hormônio sexual do que o criado livremente. Né? Porque a alimentação dele é melhor, o cuidado dele é melhor, a atenção dada a ele é muito maior. Então ele acaba não precisando gastar tanta energia como que tem que lutar para sobreviver. E isso faz com que ele produza muito mais hormônio sexual. E, por incrível que pareça, pode ter no rebanho muitas fêmeas férteis, ainda assim, os machos, 8% do rebanho preferem machos. Entendeu? E aí, eles são doentes mentais? Têm problema psicológico? Claro que também existe e a gente não pode descartar isso. E a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria estuda e trata. Pessoas que sofreram transtornos, sim, são estudos científicos comprovados também, que sofreram algum tipo de transtorno sexual, estupro, ver uma violência de pai com mãe, pai estuprando alguém, enfim, de drogas.
e que te levam a isso. Existe até a questão do hormônio, a parte orgânica. Tem algumas doenças, inclusive psicológica, que a pessoa pode sofrer a sensação de perseguição de pessoas de sexo oposto, que ela acha que ela vai ser estuprada por um homem. Ela não pode ver um homem que ela vai ser estuprada. E aí ela acaba se sentindo mais confortável estando com uma mulher. Você está entendendo? Então isso também leva. A Lucy falou aqui o quê? Ninguém nasce querendo ser homossexual, até para a sexual podemos ver os preconceitos. Na verdade, é muito importante que os pais tenham até essa naturalidade, voltando aí à questão da pergunta da Neinha, em cima do que a Lucy está falando, porque tudo que você projetar numa infância, ela vai propagar conforme ela for crescendo e vai propagar no meio dela. E quando você projeta o não preconceito, ela não vai propagar isso. Mas quando você propaga isso para o seu filho, projeta, ele vai levar isso à frente. Isso vai causar desconforto para ele, para os colegas que estudam na escola, que tem um papel fundamental também na parte da orientação sexual, de tirar dúvida, porque tem profissionais também na escola gabaritados para isso, na área de saúde, entendeu? Que toda escola deveria, inclusive, ter, para falar a realidade, eles têm que ter esse conceito, porque a gente vive isso, não adianta fugir do assunto. E aí o que acontece? É aonde surge o bullying, a violência, o suicídio. Um dos maiores índices do suicídio, inclusive na infância, na puberdade, na juventude, na adolescência, é por conta de bullying sofrido na escola, no trabalho, em casa. Entendeu? Eu penso que hoje eu estou falando como pessoa, não só como profissional, entenda isso. Que independente de crença, de religião, de aceitação ou não, seu filho, sua filha, seu amigo, seu pai, sua mãe, não importa. Eu acho que tem que separar, que cada um tem o direito de seguir o caminho que quiser. E é interessante que não seja recriminado, que seja assim orientado. Porque as pessoas também aproveitam. Os preconceitos existem realmente muito, mas as pessoas se aproveitam da situação para banalizar uma questão que se torna totalmente depravada, infelizmente, que é a nossa sociedade. Entendeu? Que é justamente a questão de causa mais ainda a homofobia, porque as pessoas entendem que todo mundo vai ser daquela maneira. Infelizmente, a critério da sociedade, eles acham que se você é homossexual, você usa drogas, que você é promíscuo. E não tem nada a ver. Às vezes você tem uma vida regrada, uma vida direita, uma vida na sociedade comportada, tem um companheiro ou companheira, depende do sexo da pessoa, que você convive e você tem uma vida decente. Não necessariamente porque você é homossexual que você tem que ser promíscuo. Entende? E há um estudo, inclusive, em cima da questão da homofobia, que a maior parte dos homofóbicos que tem esse agravante de querer atacar, inclusive tem até relatos de alguns homicídios cometidos que houveram estupros cometidos por aquela pessoa que se diz homofóbica. O que comprova os estudos científicos que dizem que a maior parte, na verdade, tem uma homossexualidade incubada, embutida. Entendeu? Porque nós nascemos, como eu falei, segundo Freud, bissexuais. Lê os comentários aqui, tem um comentário da Leinha e um comentário da Lucia. Não está aparecendo para mim, só da Lucia. Tá, deixa eu ler o da Leinha então. A Leinha disse assim, eu tenho pessoas na família que são homossexuais, até uma prima minha, que era casada, teve 2 filhos, hoje é casada com outra mulher, a gente entende normalmente, e a Lucy disse que o mais importante é o diálogo aberto, pautado em verdade, amor e orientação sempre. A Leinha, na sequência, disse assim, isso às crianças, ensiná-las que não deve ter preconceito e nem julgar. E, acima de tudo, a Iraci falou o que também? Procurar sempre... Eu não entendi. Depois eu leio o da Iraci. Acima de tudo, essa questão... Deixa eu subir aqui, deixa eu tentar ver o da Iraci aqui. Ó, o mais importante é o diálogo sempre aberto, pautado, com amor e orientação sempre, com certeza. Uma questão sempre de descrição. Ser discretos. Porque a questão... Pode falar. A questão que você está falando é isso aí mesmo.
quando eu falo, não pode fugir do assunto, essa história de falar é uma fase, é a pior coisa que você vai falar para uma criança, porque senão é uma fase de uma pessoa, isso é a vida de uma pessoa e que tem que ser respeitada. Tem que ser passado de uma forma não discriminatória, não preconceituosa, de uma forma aberta, sem fugir realmente do assunto, mas de uma forma respeitosa, para que a criança entenda e absorva que é uma coisa de vida da pessoa. Entendeu? E que ela tem que respeitar e ser também respeitada. Acima de tudo, a questão do respeito que tem que ser passado. Entendeu? De fato, porque quando eu falo até de ser discreto, é porque você imagina, se desde base a gente entender que não existe nenhum ato, seja heterossexual ou homossexual, que tem que ser público quando se refere ao casal, claro que vai trazer as coisas mais regradas, porque o problema, por exemplo, que eu tenho, seja com quem for, nesse sentido, é com depravação. É quando começa a invadir o meu direito. Lógico. Nesse sentido. Só. Porque as demais coisas, gente, é normal. Claro, eu fui criado assim, para entender como algo normal. Então é óbvio que para mim vai ser mais fácil eu entender que é normal porque eu fui criado assim. Mas, por exemplo, a criança, ela não nasce aprendendo a odiar ninguém e muito menos discriminar ou ter preconceito de ninguém. A criança não nasce falando assim, eu gosto de branco, não gosto de preto, preto é isso, branco é aquilo, homossexual isso, hétero é aquilo. Ela não nasce tendo ódio, nem de parte de racismo, ela não tem isso. Isso aí é uma coisa projetada, não só na criação, mas no que ela vê, no que ela escuta, entendeu? No que ela vive e convive. Por isso que eu falei, o que for projetado, ela vai propagar. Entendeu? Por exemplo, sociedade ao redor dela. Como que a senhora se descobriu? Então, eu acho que eu já nasci, literalmente. Eu sempre brinco, desculpa o termo que eu vou usar, porque não é o termo correto, mas eu brinco e falo assim, eu já nasci sapata. Porque eu era criança na época de escola, de 6, 7, 8 anos, e todo mundo tinha namoradinho e eu queria ter namoradinha. Eu achava lindas as meninas. Eu não conseguia olhar e me ver do lado de um menino. Não me via como menino, me via como menina. Até hoje sou totalmente feminina, mas assim, eu olhava, achava lindo. Eu até sonhava com as meninas, eu queria beijar a boca das meninas. Você está entendendo? E era uma coisa inocente, porque eu era criança, eu não tinha o pensamento do sexo em si, mas eu sentia algo no meu corpo. Conforme eu fui crescendo, eu fui tendo aquela atração, aquela excitação por mulher e não por homem. Entendeu? E justamente na família tinha aquela coisa de não aceitar, entendeu? A minha mãe era... Nossa... Vou te fazer pergunta sobre isso, né? Só abrir um parênteses primeiro para comentar que Freud também fala sobre a libido infantil, que não tem a ver nada com sexo, tem a ver com autoconhecimento, né? Exatamente. Porque é a idade que eu te falando, onde você se conhece, você inclusive se masturba, é normal que a criança se toque, tenha prazer. Então, é a fase da descoberta, e justamente pode ser nessa fase que ela descubra se ela é hétero, se ela é homo, ou se ela é bi, o que ela é. Porque existem milhares de termos na realidade. Aí, nesse período, a senhora compartilhava essas emoções com alguém ou nunca teve a liberdade de falar nada? Às vezes conversava com colegas mais velhos e tal, que achavam aquilo um absurdo. Outras colegas tinham a mesma coisa. Em casa eu tentava falar, mas era muito difícil, então não dava. Então era uma coisa que acabou que... Eu comecei a passar um transtorno, na verdade, um sofrimento que acabou recaindo sobre outras coisas. Minha mãe me levou até no neurologista, porque eu queria falar e eu tocava mais ou menos no assunto, mas não era bem considerado. E é difícil essa transição. Ou seja, fica a dica para quem está assistindo que o quê? Se você não conversar ou não estiver aberto a ouvir seu filho, sua filha, seja do que for, vai conversar com outras pessoas. Exato. E vai receber vai aprender de formas erradas, e tá aí. Então é mais fácil simplesmente ouvir. Talvez você não esteja pronto para essa conversa. A criança está, por incrível que pareça. Exatamente. Eu estava pronta, mas eu ficava tão agoniada com as negações, as coisas em relação a ela, que eu acabei entrando
num transtorno de sofrimento que eu comecei a não me aceitar. Inclusive, na parte da infância, eu tive um período que eu jogava bola, eu me vestia igual os meninos para jogar bola, mas não é porque eu queria ser menino. É porque eu queria olhar para as meninas e eu queria me sentir livre. E eu não podia falar sobre isso. Então é muito complicado. Eu tive que trabalhar isso, eu fiz análise, eu fiz consulta com psicólogo, eu procurei psiquiatria, eu fiz exames hormonais, porque eu mesmo passei a não me aceitar. E ainda tem isso, que Mas tem aí vem esse a outro pergunta. transtorno. Mas aí vem a pergunta agora. Sim, A senhora tem 3 filhos, né? Eu, sim, minha irmã mais velha e minha irmã mais nova. E teve, portanto, um relacionamento com um homem. sim. E aí, como é que foi esse colapso, né? Não sei, né? Tô falando assim porque a gente é um É. autismo. Como é que foi esse colapso de Então, o que que emoção? acontece? É tranquilo para falar sobre isso, por quê? Primeiro que a minha família, ela, vou botar ela totalmente hétero, vamos botar assim, orquestra, Aham. mas tá hétero, né? Lá em casa, a gente tinha essa coisa de tem que casar, tem que viver pro resto da vida com a mesma pessoa. Eu, com 11 anos, fui Sim. apresentada ao meu futuro marido. Então foi uma Nossa. coisa, então não foi uma coisa, olha, eu quero casar e eu quero experimentar. Não foi isso. Justamente pela tentativa de várias vezes falar sobre o assunto, que foi empurrado um casamento. Porque aí achou o seguinte, vão empurrar e essa situação vai parar, vai acabar. Como eu não me Aham. aceitava também, eu achava eu estou errada, a sociedade está certa, a minha família está Natural. certa, eu estou errada, eu estou doente, porque foi isso que começaram a botar para mim, que eu estava doente. Então eu falei assim, então eu tenho que me curar, né? Então eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que experimentar isso aí e gostar e ficar bem. E na verdade não foi isso. Tentei realmente Claro. curtir e tal, mas assim, não vou dizer para você que todas as experiências foram ruins, foram péssimas, mentira. Não, seria mentira e hipocrisia. Eu tive ótimas experiências, sim, pessoas que me trataram muito bem, que me trataram como uma rainha, pessoas que me amaram de verdade, que, nossa, era tipo Deus no céu e eu na terra, e que eu me sentia uma rainha. Mas é diferente você gostar de estar com uma pessoa, gostar de até namorar, beijar, carício, mas não gostar de fazer sexo, porque não é o tipo de sexo que você se agrada. Uhum. Entendeu? Talvez seja até Totalmente. difícil que as pessoas entendam, mas é mais ou menos isso aí. Para quem está assistindo, só para poder conjecturar aqui, só para poder ficar assim uma coisa que é dúvida mesmo de quem olha, e assim é um privilégio poder estar conversando contigo desse assunto dessa forma. Aham. Mas você imagina, você teve casamento que durou mais de 10 anos. Sim, sim. E aí, como que é, por 10 anos, Uhum. porque a senhora acabou de falar que gostava de estar junto, até Sim. de namorar, não conjunto. Sim. Isso não é torturante? Como que é isso? Ao mesmo tempo que também não foi em algumas situações, porque eu sempre fui muito franca com as pessoas que eu estive. A única pessoa que não estava ciente exatamente disso foi meu primeiro marido, porque foi uma coisa empurrada para a família. Eu não tinha Ah, nem sim. entendimento do que estava acontecendo exatamente comigo. Então, depois disso, eu fui ainda me torturando, me autocriticando, não me aceitando e tentei e tal. Mas eu fui procurar ajuda. E quando eu procurei ajuda, eu comecei realmente a entender o que era e o que não era. E valeria a pena até tentar? Sim, se é uma coisa que me fazia bem, sim. Se não me fazia bem, não. Muitas coisas não me fizeram bem, vou ser honesto para você, não foi legal. Agora, a questão de ser um casamento duradouro aconteceu pela questão do respeito. Porque a pessoa sabia, então ela não tinha essa coisa de me tocar. Eu vivi muitos anos embaixo do mesmo teto com uma pessoa e que eu não era tocada sexualmente em si. Entendeu? Eu acho que era muito mais torturante, talvez, para a pessoa do que para mim. Você está entendendo? Cara, que interessante. Sim, Como também entendi. eu tive uma pessoa, eu não vou citar aqui, que, nossa, fazia de tudo, de uma certa forma, até vamos botar assim, na parte um pouco mais íntima, de sempre respeitar aquilo que me fazia bem. Até onde me fazia bem, legal. Aonde não me fazia bem, não existia. Você está entendendo? Então, Totalmente. é isso aí.
Pessoal, eu não li a maioria dos comentários porque subiu comentário em cima de comentário e eu não ia Mas se cortar você ela aqui. quiser ver aí, se tiver alguma pergunta, me passa que eu vou respondendo. Eu vou tentar ver aqui, tu Não, vê a aí. maioria. Pessoal, Ah, façam perguntas também. A maioria era só afirmação do tipo assim, poxa, a sua história é parecida com a de fulano, ou então a Lucy falando algo do tipo assim, o importante é respeitar a escolha de cada um. E eu sempre falo isso, seja sobre religião, sobre política, sobre sexo, aham. que as pessoas dizem que isso não se discute sim, desde que se mantenha o respeito com relação às pessoas. Por exemplo, esses dias mesmo eu estava conversando com um amigo que você A imagina. Lei até botou aqui, sua história é parecida com a minha prima. Era casada com um homem, depois se separou, não. Eu só casei porque minha família realmente, mas não foi escolha não, viu? E como eu falei, nossa, eu tive situações que eu fui muito bem cuidada e bem tratada. Mas existe sim mulheres que sofrem muito no casamento, que vivem sendo espancadas, violentadas, e com certeza acaba encontrando uma outra mulher que trata bem, que dá carinho. Quem é que não gosta de ser bem tratado? Até um animal, um bicho, gosta de carinho. Então acaba virando uma tendência. Ela, na verdade, ela nem sabe se ela mas ela sente prazer também. E aí, na verdade, ela se torna bissexual. Porque não é que ela não goste de homem, ela foi maltratada por um homem. Então ela tem medo de se relacionar com um homem. Existe essa diferença também. Você ser bissexual ou você gostar de estar com uma mulher e ter medo de estar com um homem. Existem muitos aspectos. E dentro da psicanálise, você tem que. Na verdade, a psicanálise ela é um estudo mental. Você tem que entender, porque cada caso é um caso, é um meio. O psicanálise, ela não vai te dizer assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ela vai te ajudar a descobrir o seu caminho. Você entender quem você é. E a melhor decisão que você deve tomar. Mas ela não vai te dizer. É como você dar a vara e você vai pescar o peixe. Entendeu? Ele não vai te dar o peixe. Vai te dar a Voltando, vara e vai botar você na frente do rio ali, do lago ali, cheio de peixe. E vai te dar a vara. E você vai pescar. Você não vai exatamente ter o peixe, entendeu? É isso que a psicanálise faz. Entendeu? voltando à linha de raciocínio, então são Sim, assuntos que as pessoas falam assim, futebol, política, religião não se discute, desde que se claro. mantenha civilidade. Por exemplo, eu tenho pessoas que têm um pensamento político diferente que eu, uma religião diferente que eu, e a gente consegue sentar, conversar, e eu posso dizer Claro. uma coisa que talvez as pessoas não entendam. Eu não respeito a opinião dele, eu respeito ele. E aí, Lógico. automaticamente, eu posso discordar de tudo, eu não preciso ofendê-lo. Exatamente. Para mim, sempre as coisas foram assim, simples. Sim. E isso nos leva a um lugar maior, porque o grande problema Aham. hoje, que eu quero entrar nesse assunto, te fazer algumas perguntas sobre se Aham. sentir ofendido ou não, é o seguinte: eu acho Aham. muito ruim quando eu estou conversando com alguém, ela se sente ofendida porque ficou quente a conversa. Vou dar um exemplo. Sim. Sim. Tem um amigo, eu não sei se pode falar o nome dele, então não vou falar o nome dele, mas que ele é homossexual, a gente frequenta a casa dele. A Lucy botou aqui, viver sem ferir, crescer sentimentalmente, mas o importante é o prazer de você ser e viver deve ser da melhor forma possível. Com certeza, com certeza. Desculpa, E aí, fala. tipo assim, tem coisas que são ofensivas e tem coisas que são normal do dia a dia. Vou dar um exemplo de palavra que ela é pejorativa, mas que a gente Sim, fala no dia a dia. Pô, viado, vem cá. A gente fala isso com outro homem. A gente tá falando, é porque a gente tem intimidade. Então não é porque agora eu sei que ele é homossexual, que o namorado dele tá lá, sim. que eu vou deixar de tratá-lo assim, é normal. Ô, viado, vem cá. Lógico, claro, nada a ver. E não é ofensivo. E às É vezes igual eu essa sinto só que questão tem. que você está falando aí da política, porque tem pessoas que são petista doente e outros são bolsonarista doente. Eu tenho, É, assim, eu sou antipartidária. Eu é nem isso sou aí. PT, nem sou Bolsonaro, nada. Não sou nada. Eu, na verdade, passei até a detestar a política. Mas eu lido com pessoas que são do lado, do esquerdo, do direito, que, enfim. E eu me dou bem com todas elas, respeito todas elas e também não admito que falte com respeito à minha opinião, obviamente. Porque eu me respeito acima de tudo. Entendeu? E é isso aí. A gente tem que aprender a lidar com a diversidade de pessoas.
Muito Exatamente. entendia até me apaixonar por uma mulher. É exatamente isso aí. Eu já me encantei várias vezes quando eu era criança. Eu ficava apaixonada de sonhar que estava beijando na boca das meninas. É isso aí. E é tão complicado porque eu só tinha 7, 8 anos de idade. Isso aí. A grande pergunta em si é a seguinte: tem alguma coisa que te ofende? Não estou falando quando a pessoa faz para ofender, ela pode te dizer que te ama, se ela te falar com um peso na fala, vai ofender. Mas tem algum tipo de conversa, tipo de coisa mais pejorativa que te ofenda, ou você lida bem quando as pessoas tocam no assunto, quando não Eu sabem lido se. bem. Eu lido bem. Só tem uma pergunta que às vezes me chateia. E eu sou Hum, até muito grossa quando a pessoa às vezes quer perguntar como é o sexo. Que é uma coisa que eu não pergunto como é o teu sexo com a tua mulher, tu vai perguntar como é com a minha? não. É, Mas já exatamente, é teve muito pessoa, pessoal. ó, e detalhe, são pessoas que eu nunca dei esse tipo de confiança à liberdade, e a curiosidade é tão grande que começou a pergunta, tipo, quem é o homem da relação? Eu falei assim, não sei, ninguém tem peru, desculpa a expressão, mas é isso aí mesmo, ninguém tem. Aham. Foi o que eu falei, ninguém tem. Ah, mas é porque eu queria saber como é que era o sexo. Eu falei assim, como é que é o seu? Quem deda quem? Ele gosta de ser dedado? Aí eu fui bem grossa. Eu falei, Sim, não, mas sim. peraí. Mas não tem nada a ver eu falar de como é o meu sexo com a pessoa que eu estou. Isso é uma coisa de quatro paredes, que tudo é permitido, é problema meio da pessoa. Já É pensou isso se aí que todo eu queria mundo saber. pega a moda, fica perguntando como é que é o sexo, uma mulher com homem mulher com mulher? Você não sabe o que é o sexo? Sentiu prazer, gozou, acabou? Não é isso? Fazer Pode amor é crer. amor e é muito melhor ainda com amor. Então, esse tipo de coisa me irrita, na verdade. Não é que me ofende nem nada, mas me irrita. Porque eu Tem acho que é mais uma coisas? coisa. Não, porque tudo, na verdade, que toca sobre o assunto, respondendo uma boa. Já teve, sim, insinuações. Porque você tem filhos, porque você é vó, porque você já foi casada com homem. É porque você não teve. É ridículo isso. Sempre tem essa discriminação. É porque você não pegou um homem à Aham. altura, um homem que soubesse fazer. Eu falei pra você o quê? Eu fui tratada como uma rainha, né? E Aham. uma das pessoas que me trataram como uma rainha foi o seu pai, Sim. né? Então, e que me respeitou. E ele sabia. Ele sempre soube. Agora, agora realmente é um momento importante meu de fala, que é para as pessoas entenderem o quê? Porque às vezes perguntam assim, mas aí como é que é? Porque aí tem duas mulheres e a Aham. criação, como é que faz? Como é que essa criança vai crescer? Igual a qualquer outra criança, meu Deus. Porque Exatamente. é que assim como Talvez até com muito mais respeito e uma orientação de vida melhor do que qualquer casal hétero. Por quê? Porque vai ensinar discriminação, preconceito, ou tem outros valores que não tem nada a ver com o valor realmente de vida, pela ignorância detalhe, humana. dentro daquilo que cabe, talvez coubesse até mais ao pai, assim, pelo menos a nível cultural, conversar com Sim, o filho, a senhora conversou comigo, e com sim, muita propriedade, e com sim, muita clareza e naturalidade. Tanto é sim, que eu só fui ter realmente, assim, qualquer coisa, o que as pessoas considerariam tarde, porque eu quis, porque o assunto era normal e era corriqueiro. Falou, isso aqui se faz assim, isso aqui você faz isso aqui que você está sentindo é isso, e pronto, acabou. Eu vejo o sim, tabu em qualquer relação, mesmo as que são consideradas heteronormativas, né? Um tabu enorme. sim. E como que Para se falar privilegiado. sobre sexo, ou para falar, às vezes, de uma coisa assim tão pequena, de dúvida da criança, e faz um bicho de sete cabeças que não é verdade, não existe. Até porque a gente Não, não cria para a gente e a gente tem que preparar para enfrentar a sociedade e a vida. exatamente. Eu cresci privilegiado, porque eu tive um pai biológico que foi presente até quando pôde, um pai que me criou como pai, totalmente. A minha mãe, que era minha mãe, e meu pai, porque era Sim, mãe. Em toda a sua maternidade, sem nada que ela foi menos mulher, pelo contrário. Mas ela também foi homem no sentido olha, você tem que fazer assim com a mulher, e falando com propriedade. De como, inclusive, falando sobre, aprofundando mesmo, como dar satisfação, como tem que ser tratado, a hora que você tem que, cuidado com isso aqui, para você se proteger mentalmente e fisicamente disso. Então, cara, para mim foi um privilégio. A questão é saber aproveitar e não ter preconceito também, que aí entra o outro lado. Hoje em dia você tem mais acontecimento do seguinte, como fica a cabeça da criança quando sabe que os pais, como é o teu caso, né?
foi criado tal, e de repente está casado com outra mulher. Para mim foi normal, porque eu fui criado de forma assim, achar normal. Sim. Não E eu ficar escandalizado. respeitei a situação também, eu procurei esperar vocês estarem maiores para vivenciar a minha vida. Né? Porque enquanto vocês estavam menores, eu não quis. Não, mas aí foi uma questão que eu acho que eu não estava bem resolvida com isso na questão. Ainda existia uma questão de culpa dentro de mim. Assim, eu não posso fazer isso. Meus filhos, eu vou criar eles sabendo, vou criar de forma natural, mas eu quero que eles estejam maiores quando eu for viver a minha vida. Você está entendendo? E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. E toda vez que alguém me pergunta, seja um amigo, um familiar, fala assim, mas e como é que é pra você, assim, e tal? Fala, ser bem sincero mesmo, rasgado. Óbvio que eu não desejaria pra você não ter que sofrer os preconceitos normais normais, né? Da sociedade. Não desejaria, porque no fundo teria uma coisa que se fosse de verdade meu desejo heteronormativo, mas isso não vai me fazer te amar menos, não vai diminuir você em nada e nem te agradecer. É o que é e acabou. Então, pra mim, é assim. E aí eu de poder entender vários mundos sem ter que necessariamente experimentá-los. Eu consigo compreender, porque desde base me foi dado, entendo suas dúvidas, porque você imagina, uma coisa é talvez os filhos seus, incluindo eu, ter alguma coisa assim, o que eu vou fazer? Outra coisa, no teu caso, olha o tanto que você teve que, enfrentar. Sim. Porque em algum momento sua mãe ficou sabendo? Com todas as letras assim ou não? Então, eu nunca falei com todas as letras, porque eu sempre falava com ela que eu olhava e que eu tinha vontade, mas ela sempre cortava, ela sempre usava o problema que ela tinha de coração, e ela falava que eu ia matar ela se eu falasse sobre o assunto. Então, é sério. Aí eu não dava uma sequência. E, infelizmente, ela até morreu realmente do coração, morreu em casa, mas não foi por causa disso, porque eu não cheguei a sentar com ela para conversar sobre isso. Mas é uma coisa muito complicada, muito difícil. No meu caso, eu passei preconceitos em várias situações, inclusive em compra de casa. Eu deixei de comprar uma casa uma vez, por conta de eu ser uma pessoa não hétero. Eu já tive uma situação dessa. Teve uma época que eu frequentava uma religião, que a pessoa da casa era numa outra religião. Foi tudo junto. Então, olha... Enfim. Juntou inútil com desagradável. Então, assim, a sociedade realmente é muito complicada. Amores, parabéns pelo tema. Estou conduzido com muita maestria. Muito obrigado por aceitar falar sobre isso. Com certeza, o Richard aceitou falar e eu juntamente, tranquilamente. Enfim, aproveitar e a gente passa assim... Já que entrou no assunto de religião, aproveitar e abrir o parênteses, que é o quê? Mas sim, você, como ministro e tal, e tudo mais, meu Deus, quem entende realmente o que é espiritualidade, renuncia até mesmo ao que as pessoas chamam de igreja para estar com Cristo. Eu estou dizendo isso porque até se você estudar ali o catecismo da igreja, na qual eu pertenço, onde tem tudo ali, ele vai dizer o que, olha, o ser humano ele precisa ser respeitado na sua totalidade. De fato, a nossa crença ela vai dizer que é necessário fazer a comunhão de homem e mulher. Mas caso alguém queira adentrar no templo religioso, vai entrar, não vai participar de algumas coisas apenas para não escandalizar a igreja, tem que ser bem tratado e eu mesmo frequento a igreja. Eu mesmo frequento a igreja e não sou católica. Vai renunciar. Eu não sou católica. Sei que eu não posso fazer parte de algumas coisas, inclusive eu exijo que respeite, porque na verdade a questão homoafetiva é tão complicado tudo isso, porque o termo, por exemplo, o pessoal fala de religião, usa assim, Sodoma e Gomorra foi destruído por causa da homossexualidade. Não é verdade. Foi destruída por causa da promiscuidade. A palavra homossexualidade nem existia nessa época. Tanto que essa palavra foi um termo usado para explicar quem estava com sexo que não era oposto, era do mesmo sexo, por um jornalista austro-húngaro, era Karl Maria, se eu não me engano o nome dele, em 1868. Oba. E isso existe desde que mundo é mundo. Você está entendendo? Só que, entendeu? O que acontece? As pessoas usam isso. Está na Bíblia, sim.
respeito e tal. Só que, assim, muita coisa também que está na Bíblia, inclusive na questão do Velho Testamento, que eu não vou entrar em debate aqui, mas eu só estou citando, por exemplo, um exemplo. Tem coisas que estão no Velho Testamento, que os homens usavam cabelo grande, brinco e tal, e que depois foi mudando. O mundo hoje ele é outro, eles são outros tempos. Se realmente é uma coisa que é permitida ou não, que tem que ser feito ou não, que é considerado ou não, isso eu acho que também é uma coisa muito individualista da pessoa com Deus. Porque a própria Bíblia diz: venha como estás. Então eu acho que qualquer mudança que tiver que existir na pessoa não tem que ser de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E só quem tem essa autonomia de proporcionar essa mudança é o próprio Deus. É o Deixa próprio eu Deus. concluir só o raciocínio. Então, obviamente que quem está fazendo uma escolha nesse sentido vai fazer algumas renúncias, é claro. Vai refrear algumas atividades, mas não pode negar o seu ser. Só para concluir o raciocínio que eu tinha começado. Você tem que aceitar bem aquela pessoa. Hipocrisia. Exatamente. Aceitar aquela pessoa, mas, obviamente, suas condutas, mas veja, não é uma balança onde, não, então essa pessoa aqui, ela comete algo mais grave. Não, cara, se você é corrupto, se você é mentiroso, se você... Não importa. Qual o que está acontecendo? Se você tem alguma relação antes do casamento, seja hétero, seja não hétero, todas elas vão ser colocadas na mesma balança. Então, sim, vai ter renúncias, mas vai ter renúncia para todo mundo. Talvez a sua seja mais difícil do que a minha, porque a minha eu vou ser bem aceito. Se eu fiz alguma coisa, cara, vai passar desapercebido. A sua não vai passar desapercebido. Só isso. Mas na prática, somos iguais. Sim, e isso aí é uma coisa que as pessoas têm uma oportunidade de entender. E perante a Deus não existe cor, não existe raça, gênero, classe social, nada disso. É todo mundo igual. E é o que eu falei, é uma coisa individualista. Cada um vive aquilo. Eu não sinto dor por você, eu não sinto frio por você, você não sente por mim. A própria salvação dita, ela é uma coisa exclusivamente sua. Ela é individual. Eu não salvo você, você não me salva. Você que se salva. Então é você e Deus. Enfim. E é isso aí. Sabe-se quem puder. Vamos encerrando por aqui, que daqui a pouco eu vou dar aula, assim. Se tiver alguma consideração final para passar, passe, agora é a hora, que eu vou fechar, então, se quiser comentar alguma coisa, agora é a hora. Não tem muito o que comentar, é só que é a questão do respeito, os valores mesmo, e a curiosidade de dizer que em maio de 2011, a união estável foi declarada legal e obrigatória nos cartórios, e em maio de 2013 o casamento homoafetivo, que no caso é uma coisa que é tida como um casamento hétero, é o casamento homoafetivo. Casamento mesmo, tudo direitinho, com sobrenome, quem quer, quem não quer, enfim. E que hoje em dia a lei ela até garante mais proteção a respeito disso pela quantidade de violência que existe contra pessoas homossexuais, transexuais, que não deu tempo da gente explicar um pouco do que é cada coisa. É um tema muito extenso mesmo. Porque tem vários, tem cisgênero, transgênero, entendeu? Eu achei que alguém fosse até perguntar sobre isso, porque seria uma coisa que eu tiraria dúvida aqui numa boa de cada um. Mas se tiver depois, quiser botar no grupo, eu posso explicar no grupo também, não tem problema. Posso fazer um áudio explicando, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Obrigada ao pessoal que participou. Nem toda quinta-feira eu vou poder estar, porque tenho trabalho às vezes à noite, mas foi um prazer. Em breve para todos. Outras oportunidades. Tamo junto. E você que ficou até o final, estou encerrando agora. Gratidão pela sua audiência. Não deu para responder todas as perguntas, nem ler tudo, porque, enfim, o fluxo foi aumentando muito, mas, gratidão. E você que está pela reprise, seja no Instagram, seja no YouTube, se você chegou até aqui,